Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez, iniciando mais um podcast com uma presença marcante no dia de hoje. O nome dele é Toninho Coelho, que ele é economista, empresário, escritor, ex-vice-prefeito de Valadares. Seja bem-vindo, seu Toninho, mais uma vez Muito conosco. obrigado, repórter invisível. Muito obrigado mesmo. É uma oportunidade em repassar aos nossos assinantes, né, aos assinantes da TV, algumas informações. Isso. Gente, o assunto de hoje é sobre sabedoria e experiência. E o seu Toninho vai trazer para nós um pouco desse assunto, para nós aprendermos. Vamos dar início. Qual é o papel dos mais velhos cabeças brancas em um grupo social, seja ele familiar, político ou religioso? Fala para nós. O repórter invisível é um assunto um pouco complicado, né? Falar sobre sabedoria, sobre experiência, e você faz uma referência aí às cabeças brancas, né? Sim. Eu não sei se todo mundo que tem cabeça branca tem sabedoria ou experiência, né? Sim. Mas a expressão é muito bem, né, bem colocada. A maioria das pessoas, né, com a idade, as cabeças ficam brancas, né? Sim. E é sinal de vivência, né? De experiência e de Sim. sabedoria. Então, falar sobre esse assunto aí é muito interessante. Os mais velhos, né? Os mais velhos Os experientes. e experientes, principalmente nas civilizações antigas, Sim. sempre tiveram assim, um papel muito importante. Tinha, em muitos lugares, muitos países, tinha até os conselhos dos anciões. Sim. Então, existia aquelas pessoas que, com a experiência e a sabedoria e a vivência, aconselhavam os reis, as rainhas, né? Sim. Isso era muito comum na época da Grécia, na época dos reis e rainhas antigamente. Até os índios, até nas tribos, sempre tiveram assim o conselho dos mais experientes. dos mais experientes, dos mais velhos. Então, é mesmo uma questão de sabedoria, aproveitar a vivência dos mais velhos. Sim. Porque eu, por exemplo, cabeça branca. Experiência. Estou com 80 anos, né? Muita história vivida, muita experiência. Você tem que idade, repórter? Eu fiz mês passado 30 anos. 30 anos. Eu sou, olha bem, eu sou 50 anos mais velho que você. Muito tempo. Não é uma questão de... Até tem pouco tempo. Verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, que eu tenho, naturalmente, a obrigação de ter muito mais experiência do que eu. do que você. Sim. Eu sou mais do que o dobro da sua idade. Viveu mais. Vivi mais, né? Mais problemas mais problemas que eu resolvi, né? Sim. Então, a gente, com o tempo, vai aprendendo muita coisa, entendeu? Sim. Então, a vida ensina tem muito ensinamento. Sim. Através da vida, da vivência. Então, eu ainda não cheguei à posição de sábio. Mas está porque chegando lá. Experiência é uma coisa e sabedoria é outra. Sim. Porque tem muita gente jovem que já é sábia. Muito sábio, sim. Então, mas se pressupõe que os mais velhos, né, pela vivência, tenham que ter sabedoria. Sim, e o tempo vai passando, seu Toninho.
E as pessoas, com o tempo, vai adquirindo, né, a experiência, né, É. através das situações da vida, né? É tanta pancada que leva que vai, né? Que vai se aprimorando, né? O seu Sim, comportamento. E isso é muito importante na vida. sim. Ter sabedoria. Sabedoria. Eu, com 80 anos, eu tenho muita experiência. Claro que tenho, na verdade. Eu fui vice-prefeito, sou escritor, já escrevi uns 6 livros. Economista. Economista com curso nos Estados Unidos, na Holanda. Já sou empresário há muitos anos, entendeu? Então, já paguei muita conta, já contratei muita gente. Sim. E já tive muito problema. Então, tive os altos e baixos da empresa. Então, isso tudo faz com que a gente acumule. Adquire, né? Adquire. Agora, volto a dizer, o meu plano de vida é 104 anos. Isso. Então, eu Se quero Deus chegar aos quiser. 104 anos com um título aí, além de economista, empresário, escritor, vice-prefeito, colocar aí sábio. Sábio. Espero, né? Vai chegar lá, se Deus quiser. Interessante, seu Toninho. Você acha que está de acordo? De acordo? Então tá bom. Ué. Então vamos lá. Nossa segunda pergunta é o seguinte. Seu Toninho, dê para nós um exemplo político que a presença da experiência e da sabedoria foram importantes. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente o político, na verdade, que eu fui durante muitos anos, e eu vejo hoje que quanto mais idoso, quanto mais velho, mais sábio, naturalmente, e mais preparado é o político para exercer a política, entendeu? Sim. Então, quanto mais idoso, mais sábio e mais político é a pessoa. Então, eu vejo hoje, por exemplo, estou vendo aí o Mourão, né? Com 86 anos, entrando na prefeitura, né? Sim. Como prefeito. Tem outro caso, Humberto Soto. Humberto Soto também, ex-prefeito de Montes Claros, morreu há pouco tempo, com 90 anos. O cara tinha sido prefeito com quase 90 anos. Sim. Então é o seguinte, essa sabedoria, essa experiência de vida na política é extremamente importante, entendeu, repórter? Sim. E eu tenho exemplo, você perguntou se é de exemplo. Um exemplo marcante que eu gosto de citar, de falar, é o caso do presidente Collor. Você é nova, talvez você não saiba tanto sobre o Collor. O Collor foi um presidente, logo depois da democratização, do início da democratização no Brasil, a primeira eleição direta, né? Sim. Aí entrou aquele rapaz com 40 anos, bonito, caçando os marajás, com a proposta. O cara lá do Alagoas, aquele sotaque forte de nordestino, o cara encantou o eleitor brasileiro e se elegeu aos 40 anos de idade. Sim. Olha bem, 40 anos, a pessoa já está com uma certa experiência. Sim. Mas ele não teve a experiência suficiente e nem a sabedoria para se manter no cargo. Sim. Aos 43 anos eu fui cassado. Tiraram ele da... Tiraram. Na história política brasileira, se não me engano, acho que teve 1 ou 2 que foram caçados, entendeu? Sim. E o Collor, então, por falta de experiência, foi retirado do cargo. Ele começou a criar uns planos mais doidos do mundo, entendeu? Congelou a poupança. Foi. Quase quebrou.
Eu conheci um Sim, senhor, um velho, eu ouvi falar mesmo. um senhor de idade, eu esqueci o nome aqui de Valadares, que teve a poupança dele congelada. O cara teve um infarto. Então, é o seguinte, o É, cara faz umas coisas assim, inconsequentes, entendeu? Porque, né? Então, é por falta de sabedoria, por falta de experiência. sim. Então, é muito importante, entendeu? Realmente. Qual que é a sua outra pergunta aí, professora? Tô aqui Depois, aprendendo. depois com a sua voz, você vai fazer uma capela pra gente. Oh, meu Deus. A capela? Vamos lá, seu Toninho. A próxima pergunta é: o senhor então acha que o senhor falou sobre cassação? O senhor então acha que o Coronel Sandro foi cassado por falta de experiência? Olha, o caso do Coronel Sandro, que eu conheço bem, o Sandro trabalhou conosco na Univale. Eu era presidente da Assembleia Geral da Fundação Percival Facua, quando ele veio nos ajudar numa época muito difícil, entendeu? Sim, E esses militares, de um modo geral, eles são bons gestores. E acostumaram a trabalhar com um punhado de homens, né, de disciplina e muito seguro a questão econômica. Então, o Sandro ele fez um trabalho muito bacana na Fundação Percival Facua, mas foi depois deputado estadual, mas mexer com prefeitura, entendeu? Cara, repórter, é muito diferente do que mexer com quartel. Eu tinha um amigo em Brasília que era almirante da Marinha. Um dia ele falou comigo: Toninho, deixa eu te falar uma coisa. ai, Eu ai. vou sair fora do ministério. Eu falei: mas por que? Eu esqueci o nome dele. Ele falou: não, é o seguinte, porque no quartel a gente dá uma ordem e todo mundo bate continência, fica em sentido, né? Sim, Isso no quartel, na polícia, no militar, mas na questão civil, quando a gente dá uma ordem, uns vêm para um lado, outros vêm para o outro. sim, É um negócio extremamente bagunçado. Então é o seguinte, a prefeitura é extremamente diferente, entendeu? E eu que tive experiência como vice-prefeito, já assumi cargos, né, na secretaria, da presidente de órgão da prefeitura, eu percebi com a minha experiência que na prefeitura tem dois cargos importantes. sim, Qual que são? Primeiro, é a Secretaria de Governo. sim, A Secretaria de Governo é o coração do negócio, porque é o secretário de governo é que administra a sim, governabilidade, sim, porque o secretário de governo ele tem que tomar conta de 21 vereadores. Então, atender bem os 21 sim. vereadores. Então, é um cargo extremamente importante. E o outro cargo é o da Fazenda, o dinheiro. Né? Sem dinheiro não tem nada. Não tem. Então, o Sandro, onde é que o Sandro errou? Que eu acho que teria errado. Com a minha modéstia, né, análise da situação. Ele indicou para secretário de governo um vereador lá do Periquito. Sem desmerecer o Periquito e nenhum rapaz que eu não conheço. Mas colocou no cargo uma pessoa que não conhecia o métier político de Valadares. Então, se deu mal, entendeu? Tanto que Sim, foi cassado por 18 votos a favor da sua cassação. Eu falo o seguinte, olha bem, se ele tivesse escolhido um Júlio Avelar da vida, que é macaco velho, um Regino Cruz,
que também foi vereador durante um punhado de anos, entendeu? Conhece o comportamento do vereador. Sim. Um Luizinho Lopes, que foi secretário de governo na época do Ronaldo Perim. Sim. Um Eduardo Lages, que também foi muito ligado ao Ronaldo e era um rapaz que conhece, né? Ele está Sim. vivo, o Eduardo, e que realmente conhece do métier da política. Sim. E até o Silvano, né? O Silvano, que era da Elisa, escutei. Na época da Elisa teve o Mar de Lama e o Silvano era secretário de governo. E a Elisa não foi caçada. Ele, né, manobrou de forma assim, política, claro, né, de forma de que a Elisa não fosse caçada. Então, tem outro caso aqui, né, mais recente, por exemplo, o deputado federal Escil Diniz, há pouco tempo, também denunciou o prefeito André, falou que estava acontecendo um punhado de irregularidades. Não se conseguiu abrir uma CPI, não se conseguiu haver uma denúncia, né, a Câmara aprovar uma denúncia. Por quê? Porque tinha alguém, né, sabendo, né, sabendo administrar os vereadores. Sim. Que no caso era o Regino Cruz, que era o grande, né? Então, essa minha cara repórter invisível, que, aliás, de invisível não tem nada, é muito simpática, é muito agradável, uma voz. Muito obrigada. Depois você vai fazer para nós uma capela. Hoje ainda? Hoje ainda. Então, foi por isso que eu acho que o nosso amigo Sandro, infelizmente, eu falo infelizmente porque não foi uma boa, entendeu? Eu falo isso até de coração, porque eu até não votei no Sandro, entendeu? Eu votei no Renato Fraga, que eu achei que tivesse mais mérito em função do trabalho do Renato Fraga, como, né, criação do Hospital Samaritano, essas coisas todas. Então, e saúde é um grande problema aqui no Valadares. Então, eu imaginei que o Renato talvez tivesse mais condições. Sim. Mas eu fico com pesar porque o Sandro estava, de certa forma, indo até bem, entendeu? Eu tenho certeza que iria fazer uma boa administração. Mas, infelizmente, por falta de experiência, né, perdeu o cargo. Sim. Deu para entender, filha? Sim, compreendido. E acredito que todos que vão ouvir, né, essa programação vão ficar, assim, maravilhados, né, da experiência que o senhor está passando, né, para nós. Tem que te falar para você. A gente que tem 80 anos, né, que já está mais para lá do que para cá, tem obrigação de passar a experiência para os mais jovens. Entendeu? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, que isso é muito comum, é muito falado isso aí, que as pessoas, para se estarem bem na vida, têm que escrever um livro, ter filho e plantar uma árvore. Eu já escrevi livro, já plantei árvore, tenho filhos, mas eu acho que para se realizar, a pessoa também tem que ter o espírito próprio para transferir a sua experiência para os mais jovens. Então, é isso aí, professora. Vamos lá, então. Interessante o nosso assunto de hoje. A quarta pergunta é o seguinte: o vice-prefeito tem alguma importância no processo político? Olha, deixa eu te falar. Eu acho que nem deveria haver a figura de vice, entendeu? Nem vice-prefeito, nem vice-governador, nem vice-presidente. Eu acho que é uma despesa mais
a figura do vice numa eleição, eu acredito que é o X da questão. Sim. Se ganha uma eleição a prefeito quando o vice é muito bom e traz voto, porque toda eleição, seja de prefeito, de governador, de presidente, qualquer eleição, até de condomínio, Sim. tem disputa. Sim. Tem disputa. Então, principalmente essas eleições, né, majoritárias, que a gente chama, por exemplo, de prefeito, de governador, de presidente, as eleições são muito polarizadas. Sim. Você vê, por exemplo, essa última eleição de presidente, né, que o Jair Bolsonaro perdeu por pouquinho de votos Sim. contra o Lula, mas ele perdeu de bobeira, porque ele não soube escolher o vice-presidente da República. Ele trouxe uma pessoa, um general muito renomado, Braga Neto, mas que era só renomado, mas politicamente não trazia voto. Então é o seguinte, o vice é a figura central para se ganhar uma eleição, tanto de presidente da República, Sim. como de governador e como de prefeito. Então, o vice é aquele que inteira, Sim. aquele pouquinho que faz Que a diferença falta. para ganhar a política, entendeu? Sim. Então, Interessante. é interessante, é sabedoria, entendeu? E vivência, porque o candidato tem que saber escolher bem quem é o seu vice. Então, é muito importante, entendeu? Que se escolha bem o vice-prefeito, o vice-governador Sim. e o vice-presidente. Então, para a questão de eleição. Sim. Mas eu realmente acho que não deveria ter o cargo de vice em função dos gastos. Nós precisamos, hoje, diminuir o gasto público, entendeu? Então, você vê, por exemplo, quanto custa a vice-presidência da República, um vice-governador, um vice-prefeito que tem, se não me engano, tem o mesmo salário do prefeito. E na ausência do vice, né, do prefeito, Sim. no caso de uma doença, no caso de um afastamento, sempre tem, né, na legislação, é o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, o presidente da Câmara dos Deputados é que assume, entendeu? Sim. Então é isso aí. Maravilha, seu Toninho. O assunto está muito bom. Eu já vi que o senhor já falou muito sobre sabedoria, mas eu queria pedir ao senhor mais alguns exemplos de sabedoria em política. Deixa eu te falar uma coisa para você. A sabedoria, eu tenho muito exemplo de política, entendeu? Sim. Mas eu tenho um grande exemplo, que é da minha mãe, Dona Iracema. A Dona Iracema, quando a gente saía, ela falava assim, meu filho, diga-me com quem andas que eu direi quem és. Então, é um ditado muito popular, forte, né? familiar, entendeu? Porque é a experiência de uma mãe, a preocupação de uma mãe, da experiência da pessoa em saber que se o filho não andar com boas companhias, vai dar mal, não é verdade? Então, essa. Uma outra, também de ordem pessoal, que eu tinha um amigo, Dr. Leão, Dr. João Leão Fernandes. Dr. Leão era um companheiro nosso de política. Ele morreu com mais de 100 anos, era um médico, um baiano, arretado. Você é baiana? Não, né? Não, você baiana tem não. cara de baiano. Mas Dr. Leão era um baiano arretado. E ele falava assim, Toninho, deixa eu te falar, macaco velho não mora em ilha e nem em casa de uma porta só. É um negócio, é profundo, entendeu? Porque a gente que mora
Eu já morei na ilha, entendeu? Dos Araújos. Já fiquei isolado lá durante uma temporada boa, entendeu? Enchente. Então, macaco velho, não mora em ilha e nem em casa de uma porta só. Bom, esses são dois exemplos familiares, né? Mas eu tenho exemplos políticos, entendeu? Um que eu tenho, assim, muito marcante foi com o Ronaldo Perim. O Ronaldo Perim foi prefeito de Valadares. A gente o sucedeu na prefeitura, e eu fui vice, né, do Dr. Rui Moreira, que era o prefeito. E a primeira reunião que houve lá na prefeitura com as associações de bairro, porque tinha muita associação de bairro. Sim. Um presidente de associação de bairro, nessa reunião, levantou-se e começou uma polêmica com o Rui Moreira, com o prefeito. E aquilo ficou tal. Aí, terminada a reunião, o Ronaldo nos chamou e falou assim: o Rui e Toninho, a gente não polemiza. Então é o seguinte, realmente o adversário, quem está polemizando, sempre está com razão, entendeu? Sim. Então é uma boa questão política você dar bom não polemizar, entendeu? Sim. Tem um exemplo muito interessante também que eu vou citar aqui, o repórter, é o seguinte: Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi presidente presidente da República e a mulher dele chamava Dona Alzira Vargas. E ele estava na fazenda, né, lá no Rio Grande do Sul, sentado lá, quando chegou um cabo eleitoral dele, uma cidade lá perto. E danou a falar mal do outro correligionário. Sim. E o Getúlio falou: não, você tem razão, filho, você pode ir tranquilo que você tem razão. E o cara saiu com toda, né, com a informação do Getúlio Vargas, todo feliz. Só que, em seguida, o tal cara que o outro falava chegou e o Getúlio Vargas o recebeu e o cabo eleitoral que entrou danou falar mal do outro também. Sim. E o Getúlio falou: não, você tem razão, você tem razão. Aí, os dois caras saíram satisfeitos. Aí Dona Alzira falou: mas, Getúlio, você não pode. Como é que você dá razão para um e dá razão para o outro? Ele falou: Alzira, você tem razão. Então é o seguinte, você sempre tem, em política você sempre tem razão, entendeu? Então é muito interessante. Esse é do Ronaldo Perim e do Getúlio Vargas. O outro é do Raimundinho Albergaria. O Raimundinho era um companheiro nosso de política aqui do PSD. O Raimundinho era deputado federal, pequenininho, bom de voto. Ele falava assim: Toninho, a gente não passa recibo em política. Ele queria dizer o seguinte, que mais ou menos a questão da razão, entendeu? Você não pode criar problema para, né, Sim. os outros. E uma última que eu vou te dar também, que é um bom exemplo, esse é do Natan Machado. Natan Machado foi vereador aqui em Valadares, falando o seguinte: não pode chutar cachorro morto. Significa o seguinte: você não pode, se você ganha uma política de um adversário, você não pode depois rebaixá-lo. Sim. Você não pode, né? O cara está morto, já está lascado, entendeu? Então você não vai criar mais antipatia, entendeu? Então é o seguinte: política é o ato de fazer amigos, de ganhar eleitores. Sim. E ganhar votos. Sim. Então essa é a grande sabedoria que eu aprendi em política, entendeu? Sim. Tem mais alguma coisa, Não, professora? as nossas perguntas... O rapaz, você está falando aqui que já está o tempo esgotado. Sim, terminamos já as nossas perguntas. E eu quero te agradecer. Hoje eu não vou cantar, porque hoje minha voz ainda está debilitada. Você não pode fazer uma capela para a gente, não? Hoje não, seu Toninho, mas deixa eles mais curiosos, porque nos próximos eles vão ouvir o que vem por aí, né?
Eu quero agradecer o senhor por estar aqui conosco mais uma vez, trazendo essas grandes experiências que só você sabe passar. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada.